Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo explicativo sobre os conteúdos da semana 6. O eixo temático é compreensão e produção de texto, a literatura brasileira e as outras manifestações culturais. O tema para esta semana é interpretação de textos, isso mesmo. Vocês vão desenvolver algumas habilidades necessárias para a resolução de questões objetivas, até porque, a prova do Enem não requer só desenvolvimento de habilidades em redações, como vimos na semana passada. Nas semanas anteriores, é claro, vimos conectivos, estruturação, como fazer elaborar uma redação, como desenvolver a proposta de intervenção, mas nós vamos ver agora questões objetivas, é isso mesmo, nós vamos ver interpretação de texto, compreender texto, tá certo? Então vamos lá, vocês irão resolver algumas habilidades necessárias, resolver algumas questões de vestibulares e desenvolver para isso habilidades de resolução de questões. E quais são essas habilidades? A leitura fluente, né, gente? É preciso haver uma leitura fluente, é preciso ler com bastante atenção e bastante compreensão. É preciso ler e compreender ao mesmo tempo o que é que aquele texto está trazendo, qual é o assunto, principal, qual é a intenção do autor. Quando você vai buscar a intenção do autor, você está interpretando, você vai analisar o enunciado, o que está pedindo ali naquele enunciado, o que o autor está analisando, vocês vão analisar as alternativas também, tomar domínio do conteúdo. Tá certo? Essas são as habilidades que vocês precisam desenvolver para realmente compreender um texto, E estar aí colocando as habilidades de vocês em prática, habilidades em compreender e interpretar um texto, para que vocês consigam marcar a alternativa correta, tá certo? Então, olha só, nós vamos retomar um pouquinho sobre as escolas literárias trabalhadas anteriormente, que são duas escolas que surgiram na metade do século XIX, que é o realismo e naturalismo. Elas vieram trazendo assim uma ruptura ao romantismo, ao subjetivismo, ao sentimentalismo, a questão do personalismo e o passado histórico, É como se ela tivesse vindo e falado, chega de tanta ficção, chega de viver no mundo ilusionário, no mundo da imaginação. Vamos focar agora no que é real, não é isso mesmo? Então, ao contrário do subjetivismo que havia no romantismo, o realismo e o naturalismo trouxeram o que? A questão do objetivismo, exatamente, a razão, o homem visto de uma forma mais racional, analisando o homem de forma mais natural, certo? Então, de uma forma racional, em que os fatos em si eram verdades e não ficção, tá certo? Então, é bom lembrar também que o realismo foi introduzido por Machado de Assis através da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, Em 1881 também. O naturalismo surgiu neste mesmo ano. Quem introduziu o naturalismo foi a Luiz de Azevedo com a obra O Mulato, tá certo? Então, o que essas duas escolas traziam como ideologia, artística, literária? Trazia, gente, a questão da observação, da análise psicológica do ser humano na sociedade, todas as situações, todos os comportamentos, um determinismo em relação à patologia humana. É isso mesmo. Então, o realismo retratava principalmente a burguesia, que era a classe mais alta, mais superior. Já o naturalismo retratava o proletariado, que eram as classes inferiores, tá certo? O realismo falava o que? De realidade, daquilo que estava acontecendo na realidade, na sociedade, Falava ali do comportamento vil, da burguesia, do clero, não é isso? Fazia-se uma análise psicológica, focando principalmente nos comportamentos universais humanos,
tá certo? De uma forma bem real. O naturalismo também fazia críticas sociais, as mazelas, quais são as mazelas sociais? A, a miséria, a desigualdade, a exploração social, né? Exploração infantil, o adultério. O realismo também focava no adultério feminino e o naturalismo também no adultério de forma geral, a criminalidade. Analisava o homem em relação à sua baixeza, né, de caráter, porque muitas das vezes ele era preconceituoso com a cor. Foi por isso que a Luísa escreveu o mulato, era preconceito de forma racial, né? Ele tinha preconceito das pessoas com deformidades físicas. Então isso, gente, é muito cruel. Então o realismo traz essa ideologia que é maravilhosa, né? Consegue fazer uma análise patológica, análise psicológica aí das pessoas, dos seres humanos, ok? Então vamos ver aqui, gente, no texto, o Cortiço, é um fragmento de O Cortiço, escrito aí por Aloysio de Azevedo, uma obra naturalista, né? E traz assim, a FUVEST trouxe essa questão. Esse é um fragmento. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, naquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. Olha que expressão colocada com muita realidade. O que eles estavam enxergando, eles colocavam, né? E a gente consegue, nessa leitura, também visualizar, através da nossa mente, nós conseguimos visualizar até o local. A gente consegue, às vezes, até sentir o cheiro, né? Dessa umidade, daquela do lameiro. A gente consegue enxergar aquelas coisas esfervilhando. Então, é bem natural, bem real, né? Então, o fragmento de O Cortiço, romance de Aloysio de Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual é? Uma compreensão psicológica do homem, uma compreensão biológica do mundo, uma concepção idealista do universo, uma concepção religiosa da vida, uma visão sentimental da natureza, né? Então, como o realismo, o naturalismo veio assim para fazer uma ruptura, né? Para acabar com o sentimentalismo, então não havia nada de sentimental, é tudo muito racional ali, né? É claro que o naturalismo retrata também a questão há uma presença enorme no naturalismo sobre a zoomorfização. O que é zoomorfização? É a redução do ser humano à condição de animal irracional, movido ali pelos seus instintos. Mas havia uma compreensão, uma análise psicológica ali do ser humano, né? Do comportamento dele, do comportamento às vezes indigno, né? Do comportamento vil e que chegava a ser desumano, que parecia que estava agindo como animal, certo? Então vocês marquem aí a alternativa que vocês acharem que realmente é fundamental no naturalismo. A universidade, o FPA, trouxe aí essa questão a ser analisada. Os personagens realistas, naturalistas, têm seus destinos marcados pelo determinismo. Identifica-se esse determinismo. Que determinismo é esse? Pela preocupação dos autores em criar personagens perfeitos, sem defeitos físicos ou morais, pelas forças sociais que condicionam a conduta dessas criaturas, por ser fruto especificamente da imaginação e da fantasia dos autores, por se notar a preocupação dos autores de voltarem ao passado, para o futuro, ou para o futuro ao criarem seus personagens, ou por representarem a tentativa dos autores nacionais de reabilitar uma faculdade perdida do homem, o senso do mistério. Então aí tá muito fácil, né? O determinismo, aí as duas escolas trazem esse determinismo, essa preocupação, né? Que era oriunda aí da sociedade da época, né? Trazer essa visão aí, essa visão determinista do ser humano, né? De analisar a patologia aí. E havia uma intenção, a preocupação era de reforma. Eles queriam fazer uma reforma social, né? Denunciando o quê? Os problemas sociais, os problemas que circundavam a sociedade da época, tá certo? Então vamos lá, para a quarta questão, né? Não,
Nós analisamos a segunda, vamos para a terceira. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do realismo. Tá certo? Vamos lá. Objetivismo, que é a subordinação dos sentimentos a interesses sociais, críticas às instituições decadentes da sociedade burguesa, idealização do herói, amor visto como redenção, oposição aos valores sociais, casamento visto como arranjo de conveniência, descrição objetiva, idealização da mulher. Idealização da mulher não, né, gente? Idealização da mulher é algo lá do romantismo, né? Idealização do herói também não, tem nada de heroísmo aí. A linguagem metafórica, protagonista, tratado como anti-herói, sentimentalismo. Olha, se o realismo veio abolindo aí essa questão do sentimentalismo, trouxe o quê? Trouxe algo mais racional, né? Ao invés de subjetivismo, algo que era mais objetivo. São características do espírito de aventura, narrativa, lenta, está muito ligada àquilo que é épico, impasse amoroso, solucionado pelo final. Então, analisem com muito cuidado e vocês vão ver aí, tá bem clara aí, né, essa alternativa aí que traz a característica da prosa do realismo, ok? 4. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Daí a pouco, uma em volta de bicas era um zum crescente. Bicas, né? Água, né, gente? Uma aglomeração tumultuosa de de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando a fungada contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de ir lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Então, né, é algo assim bem real, né, do que acontece num cortiço amontoado de casas, né, gente, ali meio desordenado, né, pessoas que transitam o mesmo local, que estendem roupas no mesmo local e crianças que saem de uma porta e já entram na porta da outra casa porque são casas muito próximas umas das outras, né? Aquele movimento de pessoas, certo? Então a gente consegue até visualizar, né, gente, mentalizar o que a gente lê. É bem interessante. Então aí nós temos um fragmento de O Cortiço, tá? É uma obra naturalista. No naturalismo, época literária a que pertenceu a Luísa de Azevedo, o homem é visto. Como o homem é visto, gente? De forma negligente e egocêntrica, preocupado apenas com o próprio bem-estar, de forma atuante e responsável pela transformação do mundo em que vive, de forma idealista e romântica, alheio a tudo que acontece ao seu redor, ou o homem é visto como responsável pelas condições do meio em que vive, capaz de melhorá-lo, ou como fruto do meio em que vive, sujeito a influências e que escapam ao seu controle. Então, é bom lembrar que o naturalismo também focava, né, nessa percepção, nessa análise, né, do comportamento. E essas obras, gente, Aloysio trouxe essa obra do Cortiço realmente para retratar a realidade que o Brasil estava passando naquele momento, né, que precisava de um cuidado, precisava as autoridades terem um cuidado maior, enxergar, não ficar só olhando para o umbigo, né, com egocentrismo, né, com egoísmo,
vendo somente aquilo que interessa a si mesma, para eles mesmos, né, para as classes sociais mais elevadas. Tinha que ver, ele estava querendo dizer, ó, autoridades, vocês aí que estão aí em cima, olha, clero, observa o que está acontecendo lá embaixo, olha as pessoas como é que vivem, em cortiços, de forma como se estivesse degradando, vivendo numa condição como se fossem animais. Então era isso, gente, que é uma análise, as obras eram feitas para que as pessoas analisassem, né? Fazendo aí uma análise do comportamento das pessoas. Então era um grito de conscientização, de alerta, não é isso? Então vocês vão marcar a alternativa lá. 5. É uma questão que caiu no Enem 2005. Também um fragmento agora de uma obra realista de Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Óbito do autor. Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Então ele fala aí, ó, a hora que ele morreu, já é um defunto falando. A hora que ele morreu, né, o dia da semana e o mês e o ano. E ainda fala o local, a chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos, olha só. 11 amigos foram fazer o enterro dele. A verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava. Uma chuvinha miúda, triste e constante, tão triste que levou a uma daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Então, qual foi o discurso? Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Olha só, ele ainda faz assim coloca essa parte, né, que ele é um dos mais belos caracteres que foi honrado pela humanidade. E aí coloca a voz de quem estava narrando, né? Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e mar que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Então, aquela chuva era segundo o defunto aí que narra, né? Era para até a chuva aí estava vindo para homenagear aquele momento, né? Tão fúnebre, aquele momento. A natureza estava chorando a perda daquela pessoa ilustre, daquela pessoa que honrava a humanidade aí, né? Então, é uma descrição, né, gente? Um relato pessoal de um defunto. Então, vocês têm aqui o texto, esse texto aqui é um texto com linguagem verbal, né, feito por Machado de Assis, né, retratando aí a obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde um defunto fala, um defunto descreve, né, o que acontece no mundo dos mortos, e é um defunto autor, né, um defunto que escreve. E aqui vocês têm a imagem do que está acontecendo, o que ele narra aqui acontece aqui em imagem, essa ilustração é feita por Portinari. Vocês estão vendo aí um cemitério, né? Chuva caindo, a chuva fina, guarda-chuvas abertos, pessoas aqui ao lado, que são os amigos desse defunto, né? Então, vamos ver. Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor... O que é correto afirmar em relação à ilustração do autor ao texto escrito por Machado de Assis? É correto afirmar o quê? Que essa ilustração apresenta detalhes ausentes na cena descrita do texto verbal? Gente, nós estamos falando de um enterro, né? Um acompanhamento aí de 11 amigos ao enterro de um morto. Então, essa ilustração tem a ver? Será que apresenta detalhes ausentes ou presentes? Né? Então, eu acredito aí que essa ilustração apresenta detalhes presentes da cena descrita, né? Do texto verbal. Retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis? Distorce, ou seja, está contrário à cena descrita no romance? Será que a imagem está totalmente distorcida dessa descrição? Essa imagem expressa um sentimento inadequado
a situação, um sentimento que não está condizente à situação, ou contraria o que descreve Machado de Assis? Essa imagem contraria, está contrastando ao que descreve o autor, que fala sobre o que o morto estava aí sendo acompanhado pelos amigos, e ali chovia, uma chuva fina, triste, constante, e que havia ali, né, aquele momento de tristeza em que com um ar sombrio. Então analisem aí. Vocês vão analisar com bastante atenção, marcar a alternativa aí que realmente está condizente com a ilustração. Lembrando que vocês têm um texto aqui com linguagem não verbal e o texto com linguagem verbal, tá certo, pessoal? Então chegamos ao final, né, da nossa semana, né? Agora vocês vão se preparar aí para vocês responderem as atividades complementares desse PET, tá bom, pessoal? Com muita atenção, entrega essas atividades na sexta-feira da semana 6 e vocês terão a oportunidade, um tempo mais propício para vocês responderem as atividades complementares do PET 6, tá bom? Fique com Deus e qualquer coisa pode me procurar no privado.